Bem-vindos para mais um culto dos jovens. Vou pedir para vocês se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eita, meu Deus, que aqui os homens são bravos. Abrir a palavra de vocês no livro de Mateus. Não é de colocar de pé, não, Margarida? Mateus, capítulo 26. Olha, eu vou ler no celular, porque eu gosto dessa versão que tá aqui, tá? E eu não tenho Bíblia física com a versão que tá aqui. Então, eu vou usar isso aqui mesmo. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Quando vocês acharem, gritem aí. Amém! Amém! Ai, que lindo! Glória a Deus! Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito raro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram por que esse desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro pode ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derrubou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será encontrado em sua memória. Agora abram lá Eita, meu Deus, no livro de Lucas. Olha, o soluço foi embora, obrigada, meu Deus. Capítulo 10, a partir do verso... Eita, coloquei errado. Capítulo 10, a partir do versículo 38. Se vocês acharem, falem amém. Amém! Podemos? Podemos. Amém. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui, feche os seus olhos. Começa a pedir para que o Senhor fale com você nessa noite. Sabe, que não seja eu, mas peça para que o Senhor fale com você essa noite. Só você sabe aquilo que você precisa, ou você nem sabe aquilo que você precisa, mas fala assim: Senhor, hoje eu vim aqui na sua casa. Hoje eu vim, Senhor, assistir esse culto, porque eu quero uma resposta para as minhas orações. Começa a falar: Senhor, hoje eu vim aqui na sua casa, porque eu quero ouvir a sua voz. Começa a pedir para que o Senhor tire toda a resistência do seu interior, que tire toda a atrapalhação da sua cabeça, a atrapalhação externa, para que você possa receber aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa vir falar conosco, que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro com aquilo que nós precisamos. Que o Senhor possa ter a liberdade, meu Deus, de falar através da minha vida. Eu me esvazio, Senhor, de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu aprendi, para que o seu Espírito Santo possa me encher e possa, Senhor, trazer aquilo que é a revelação da sua palavra. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa falar com cada um que está aqui. Tira, Senhor, toda a atrapalhação, toda a confusão na mente. Em nome de Jesus, e desde já nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode se sentar. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor. Porque eu me esqueço, me perdoa. Mas glória a Deus. Bom, nós lemos Mateus e Lucas. E se vocês perceberam, a gente falou da mesma pessoa, que foi Maria. Hoje nós vamos falar sobre escolher a boa parte. Nas outras vezes que eu ministrei sobre viver agradando a Deus.
Deus não te chamou para ser mais um. E hoje Deus te chama para escolher a boa parte em nome de Jesus. Primeira coisa, o que é boa parte? Vocês sabem? Eu gosto de culto dinâmico, porque senão eu me sinto sozinha. Vocês sabem o que é a boa parte? Tem ideia do que seria essa boa parte que Maria escolheu? Desfrutar da presença. Tá certo? É exatamente isso. Eu coloquei se dedicar seu tempo para estar com Jesus. Porque quando a gente vê, tanto em Mateus e tanto em Lucas, Maria, ela teve o mesmo comportamento diante do Senhor. Ela reconheceu que Jesus tinha muito para entregar para ela. E a partir desse momento que ela reconheceu que Jesus tinha muito para entregar para ela, quando Jesus estava, nada mais importava. Eu tenho certeza que Maria não era aquelas mulheres que não eram dedicadas à casa dela. Eu tenho certeza que ela era aquela mulher que ela fazia tudo impecável. Mas quando Jesus estava com ela, nem a casa dela importava, porque Jesus tinha algo para entregar para ela. Quando a gente vê lá em Mateus que ela derramou perfume de alabastro, é um perfume muito caro da época, entendeu? Naquela época, hoje a gente compra perfume na botica. Ai, gente, me perdoa. Eu nem sei se eu posso fazer publicidade. Mas aqui a gente tem um fácil acesso, né? De ir nas perfumarias para comprar perfume, né? Para comprar creme. Enfim. E hoje a gente tem essa liberdade. Nós temos a liberdade também. Mas hoje nós temos essa facilidade de achar perfumes. E até mesmo aqui tem um perfume que é muito caro em casa que só usa para eventos especiais. Eu não comprei, eu ganhei, mas eu sei que é caro. E aí o que eu comecei a fazer? Eu só uso em eventos especiais. Então, por exemplo, casamento, eu passo o meu perfume que eu mais gosto. Quer dizer, o mais caro. Não é o que eu mais gosto, o que eu mais gosto é outro. Mas é o mais caro. Ah, eu vou para uma formatura, eu vou usar meu perfume mais caro. Não porque é o mais caro, mas porque eu quero estar, né, super cheirosa. E naquela época não era diferente disso. O perfume, ele era muito caro. E quando ela viu que Jesus estava lá, o que ela fez? Derramou o perfume nos pés do Senhor. Isso significa que ela estava ali se humilhando ao Senhor. Ela estava reconhecendo a grandeza de Deus. E aí, os discípulos ficaram assim, sempre os discípulos, né? Nós somos discípulos de Deus. E às vezes a gente vê as pessoas se entregando na presença de Deus e a gente fica, por que ela está fazendo isso? Ela poderia ter dado aos pobres. Ela poderia ter entregado para quem necessita mais. Por que está entregando na casa de Deus se tem muita gente na rua passando fome? Às vezes a gente é esses discípulos que não consegue entender que a oferta na casa do Senhor não é porque é só para Deus, é porque é para o Deus Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que a gente oferta uma coisa aqui na casa do Senhor, o Senhor, Ele nos honra. A gente não oferta porque a gente quer a honra, mas o Senhor, Ele é fiel. E aí, eles ficaram, por quê? Por que você não deu aos pobres? Vendeu e deu dinheiro aos pobres? Por que você derramou tudo isso, né, em Jesus? E Jesus ficou também indignado. Ele, ai meu Deus, vou ter que ensinar de novo. Eu, se fosse Jesus, falaria isso, mas ele não fez. E aí ele foi e falou para os discípulos o seguinte: ela se entregou em oferta, parafraseando, ela se entregou em oferta pela minha vida. Ela se humilhou diante dos meus pés. O que a gente aprende com a Maria? Sabe aquela música? Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Por que é a boa parte? Porque ela decidiu que ela queria ter mais tempo com Jesus. A boa parte é quando a gente decide estar com Jesus. Não era porque Maria era mais especial que a Marta. Não era porque Maria era mais especial que os discípulos. É porque a Maria tinha um entendimento de que tudo que veio de Jesus era bom para a vida dela. Ela entendia que ele era a resposta para todos os problemas dela. Ela entendia que ela sabia que Jesus nunca ia tirar isso dela.
A gente ouve esse louvor e a gente entende, mas a gente não entende com profundidade. Como que começa o louvor? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Olha o que ela está falando. O Senhor é precioso, Jesus. O que eu poderia te entregar pela grandeza que o Senhor é? Não tem nem palavras para expressar o Senhor. E o que ela entregou? Aquilo que ela tinha de mais valioso. E aí ela continua, né? Deixa eu começar de novo, porque eu já esqueci a letra, né? Precioso Jesus, aos teus pés. Tenho eu, derramo lá os seus pés. Ele fala aqui, não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Gente, eu não consigo nem não chorar. Porque aquilo que ela fez, às vezes a gente não tem coragem de fazer. Ela enxergou que Jesus era o tesouro dela, o tesouro mais precioso para ela. E que nada bem material seria mais importante do que a presença de Deus. Nada seria mais importante do que poder caminhar com Cristo. E às vezes a gente fica bravo de ter que vir para a igreja, bravo porque tem que fazer as coisas, mas eu preferia estar aqui. Entre todas as outras coisas, eu preferia estar aqui, na casa do meu Deus. Hoje eu falei, não falou só a palavra, né? Eu não consigo vir na semana. Porque agora eu tô trabalhando mais, porque agora eu tô estudando mais, e acaba que bate com o horário do culto. Mas a minha intimidade com Deus, ela não muda. Eu tô vindo um pouco menos, mas a minha intimidade com o Senhor e o tempo que eu tô passando com o Senhor tá mais do que era antes. Porque eu necessito da palavra do Senhor. Porque eu preciso ouvir aquilo que Deus tem para minha vida. E desde sempre foi assim. Sabe quando Jesus começa a transformar as nossas vidas? Quando a gente reconhece que precisa ser transformado. Quando a gente olha para dentro de nós e enxerga aquilo que está errado. Um exemplo, eu não gosto da atitude de alguém. E aí quando essa pessoa chega, eu fico, meu Deus. Gente, não condiz com quem você é. Eu não gosto muito dessa pessoa. Eu não vou convidar ela. Eu não vou estar perto dela. Mas Jesus não fazia isso. Jesus, ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele pegava as pessoas que ninguém queria e trazia para perto dele. Para que ele pudesse ensinar. Para que ele pudesse mostrar o caminho do arrependimento. Quantas vezes a gente não vê na Bíblia? A mulher samaritana é um exemplo vivo disso. Ela era amargurada. Ela já tinha sido machucada por várias pessoas. Ela nem tinha marido, porque naquela época era uma vergonha. Ninguém gostava dela. Tanto que ela se escondia das pessoas, para que ela não ouvisse aquilo que machucava o coração dela. Mas Jesus conhecia ela. Jesus sabia quem era ela. E ele foi ao encontro dela, no momento exato que ela precisava ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus se encontrou com ela, houve transformação na vida dela. A mulher do fluxo de sangue estava doente por anos e anos. E tudo aquilo que ela tinha, ela dava para poder tentar curar a vida dela, porque ela sangrava. E ninguém queria falar com ela também. Ninguém queria ficar perto dela. Claro, também não tinha como ajudar ela, coitada. Ninguém era médico, nem os médicos conseguiram. Mas o médico dos médicos ajudou ela. Porque ela foi procurar o Senhor. Ela foi ao encontro de Deus.
Ela entendeu, ela reconheceu a grandeza de Jesus e ela viu que só ele podia curar. O Zaqueu, meu Deus, era pecador, publicano, roubava as pessoas, cobrava mais os impostos. E quando Jesus falou que ia na casa dele, a partir desse momento eu tenho certeza, ele falou, eu preciso mudar meu posicionamento, porque o meu Deus vai estar dentro da minha casa. Porque o mestre dos mestres vai comer junto comigo, eu não posso comer se eu estiver impuro. E quando Jesus chegou na casa dele, para poder sentar com ele à mesa, e eu não estou falando da Santa Ceia, eu estou falando da comunhão, ele falou, olha Jesus, a quem eu feri, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha como Jesus é. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele traz a transformação. Mas para que Jesus traga a transformação, nós precisamos enxergar o nosso erro. Enxergar aquilo que nós precisamos. Porque a mulher samaritana não sabia o que ela estava errada. Mas quando ela encontrou Jesus, ela entendeu. As escamas dos olhos dela se caíram. Quando a mulher do fluxo do sangue estava doente, ela reconheceu que Jesus era o único que podia curar a vida dela. Ela foi curada e ela foi transformada. Eu tenho certeza que a partir daquele momento que ela foi curada, ela não ia se aguentar. De felicidade e de contar para todo mundo que Jesus curou a vida dela. O Zaqueu, eu tenho certeza, a partir do momento que Jesus falou que ia sentar com ele à mesa, ele falou, eu preciso mudar meu comportamento. Ele enxergou aquilo que ele estava fazendo de errado. E ele deixou Jesus trabalhar dentro dele e trazer a transformação. E quantos outros na Bíblia a gente não vê isso? Quantos cegos, quantos paralíticos, quantas pessoas Jesus já não curou, quantas pessoas Jesus já não encontrou e trouxe essa transformação. Quantas pessoas não quiseram estar perto de Jesus e nem conseguiram, porque eram muitas pessoas. A gente tem a mulher samaritana, não, a mulher do fluxo de sangue conseguiu tocar só um pedacinho de Jesus. Ela não conseguiu abraçar Jesus. Ela conseguiu tocar só um pedacinho. E as pessoas que não conseguiram? E mesmo assim foram curadas só pela presença de Deus. A gente não sabe, porque não está relatado na Bíblia todos os milagres, todas as transformações, todas as curas que Jesus já realizou. Mas Jesus, ele tem uma boa parte para cada um de nós. Nós somos únicos, exclusivos do Senhor. Cada um tem uma história com Deus. Se eu sentar com cada um de vocês e perguntar o que Jesus fez na sua vida, você vai me saber falar o que Jesus fez na sua vida. Você vai falar, olha, quando eu era pequena eu ia para a igreja, mas eu não conhecia Cristo como eu conheço hoje. Eu era religioso, eu não conhecia da palavra, mas eu não praticava a palavra, porque para mim não fazia efeito direito. Eu nem entendia direito o que estava sendo feito. Eu sabia que eu não podia fazer, mas eu não entendia o porquê que eu não podia fazer. Ou eu nem acreditava em Jesus. Para mim, tanto faz. E o que Jesus fez? Os dois, né? O que Jesus fez? Ele transformou a vida de vocês ao ponto de tirar toda a tristeza, colocar vestes novas e transformar a vida de vocês. A gente ainda não está perfeito, porque se tivesse, já teria sido arrebatado. Mas é um caminhar, é um processo com o Senhor, é um processo de transformação todos os dias. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Deus, o que eu errei? O que eu fiz? O que eu posso melhorar? Como que eu posso, Senhor, chegar ao nível de intimidade de Moisés que te via face a face? Senhor, como que eu vou chegar no nível de Daniel, que o Senhor nem pediu para ele, mas ele sabia que ele tinha que jejuar? Que ele sabia que ele não podia se contaminar. Como que eu vou chegar, Senhor, ao nível de Abraão, que foi chamado amigo de Deus? Olha o nível de profundidade que essas pessoas tinham, porque elas escolheram andar
na boa parte do Senhor. Elas quiseram se dedicar ao Senhor. E hoje Deus está falando que vocês também podem viver a boa parte de Deus. Vocês também podem viver o sobrenatural do Senhor. Vocês também podem ver os milagres de Deus na vida de vocês. A partir da vida de vocês, muitas pessoas vão ser curadas, muitas pessoas vão conhecer a Cristo, muitas pessoas vão querer caminhar com Jesus, porque elas vão enxergar que tem um Deus todo-poderoso dentro da vida de vocês. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Mas não importa, porque na palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Ele já passou por tudo aquilo que nós deveríamos passar. Toda dor, toda humilhação. Ele já passou por tudo isso, para que hoje nós possamos desfrutar da bondade do Senhor. Para que hoje nós possamos estar perto de Jesus. Para que hoje nós possamos ter o privilégio de poder ler a palavra de Deus. Quantas pessoas não podem ter o privilégio de conhecer mais de Jesus? Quantas pessoas nem conhecem esse Jesus? Porque a igreja machucou. Porque existe um preconceito contra os cristãos. Mas é culpa nossa. Nisso eu falo, nossa, a igreja de Jesus Cristo. Ah, mas eu não faço isso que as pessoas fazem. Eu nem julgo os meus irmãos. Eu nem falo que eles vão pro inferno. Jamais. Eu não faço isso. Mas nós somos um corpo. Não é só ele que está sendo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós temos que ser diferentes. Nós somos jovens. É para a liberdade que Cristo nos chamou. Não é para a gente fazer o que a gente quer. É para a gente ter a liberdade de caminhar junto com Jesus. De as pessoas enxergarem Cristo na nossa vida. De olhar e falar, opa, você é diferente. Tem alguma coisa aí que tá diferente. Eu já contei para vocês que meu primeiro dia de aula na sala certa, obviamente. Tem que lembrar disso. Meu primeiro dia de aula, eu entrei, eu não falei com ninguém. E eu sentei no canto da parede. E depois eu fui embora, quando acabou minha aula. Eu não falei com ninguém. E aí depois, acho que 2 dias ou 1 dia, a gente precisou mudar de sala. E aí eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou, né? Falei, que sala que é? Onde é que é? A sala nem tava no número que o professor falou, era um nome. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu perguntei pras meninas que eu sabia que era da minha sala. Eu falei, nossa, onde é que é a sala? Ai, a gente também não sabe, né, e tal. Enfim. Sentei com ela. Aí depois chegou a outra menina. Ela olhou pra minha cara, assim, disse, essa aqui é a Vitória, né? Tá fazendo publicidade propaganda com a gente também, não sei o que, né? Aí a menina olhou pra minha cara, você vai pra igreja, né? Eu nem falei nada. Eu não precisei falar que eu era de Jesus. Ela falou, ontem quando eu te vi entrando na sala, eu senti que você era da igreja, porque alguma coisa diferente também entrou. A presença de Deus caminha conosco. A gente não precisa falar que a gente é de Jesus toda hora. A gente precisa viver sendo de Jesus. A nossa atitude fala mais do que aquilo que nós falamos. Quantas vezes a gente vê gente hipócrita falando assim, ai, não mente, mas ai, se for uma mentirinha, né? Boa, não tem problema. É? Ah, não, se for, né? Se for pro bem, não tem problema. Tem problema. Tem muito problema. Isso já é pecado. Isso daí não é ser cristão, né? Mas às vezes a gente faz. Mas às vezes a gente mente. Mas às vezes a gente esconde. Mas às vezes a gente acaba pecando. E o que nós temos que fazer? Voltar ao caminho do arrependimento e pedir perdão ao Senhor. A Bíblia, ela não está aqui só para contar histórias de pessoas que viveram antes de Cristo ou depois de Cristo. Ela está aqui porque Deus tem uma revelação para as nossas vidas.
É porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho. A gente fala assim, meus filhos não conseguem fazer nada sozinho. Então eu vou dar uma ajudinha. E ele deixa a Bíblia para que nós possamos ler e obedecer a palavra de Deus. Quando o Senhor nos chama para viver o sobrenatural, para estar na presença dele, para poder tocar na obra, não é porque a pastora e o pastor quer. É porque Deus está te chamando para ter mais responsabilidades na presença dele. Quantas pessoas, ontem eu estava falando com uma moça, que o Senhor falou para ela, olha, você não vai tocar em mais nenhum ministério. Só louvor. Ela estava em 5 ministérios. E um deles ela era líder. E ela falou assim, olha, Vi, doeu demais. Porque eu amava poder tocar na obra do Senhor, mas o Senhor falou para mim que não. Claro que o Senhor tem um propósito na vida dele. Mas se hoje Deus te tirasse de todos os ministérios que você está envolvido, o que você faria? Eu não sei o que eu faria. Porque pra mim, eu fico agoniada. Por mais que eu chegue atrasada, eu fico agoniada. Porque se eu tenho compromisso, se eu tenho que chegar às 4 horas na igreja, eu acordo mais cedo. Às vezes não, mas tem dias que eu acordo mais cedo. Eu não vou mentir, gente. Tem dias que eu acordo mais cedo e tem dias que eu tô muito cansada, eu não consigo acordar mais cedo. Aí eu vou fazer minhas coisas e por isso eu acabo me atrasando. Mas quando eu não tenho que estar aqui 4 horas, na minha cabeça eu fico, ai meu Deus, eu tenho que estar lá 4 horas, porque 4 horas é o horário de eu estar lá. Aí eu fico na minha casa, ai meu Deus, o dia que choveu, eu cheguei aqui na igreja às 6 horas, eu falei, gente, eu nunca chego às 6 horas. Tá chovendo muito, eu aqui, ai Deus, deu 5 horas, a chuva não vai parar pra eu poder sair. Eu fiquei agoniada, porque eu não consigo estar em outro lugar. A pastora me libera pra eu ir no parque, eu fico, no parque tá legal, mas na igreja seria tão mais legal. As pessoas não entendem aquilo que eu vivo. Porque pra mim, a igreja é minha família. Eu vejo vocês como os meus familiares mesmo. Pessoas que eu amo de verdade. Ai, mas por quê? Porque é assim que eu enxergo a igreja desde que eu era pequena. O tio Felipe, o tio Lincoln, eles cuidaram de mim quando eu era pequena. Eles não têm sangue da minha família, mas eles fazem parte da minha família, porque eles cuidaram de mim como se eu fosse a sobrinha deles. Sabe, ninguém vai entender o amor que eu tenho pelo Fabinho, pela Yasmin, pelo Akin, pela Kiara, pelo Miguelzinho. Ninguém vai entender, porque eles não são meus sobrinhos de sangue. Mas eu adotei eles para serem os meus sobrinhos. Eu quis eles na minha família porque eu sei a importância do que é ter um tio. Eu sei a importância de ter pessoas que me amam. Mas por que eu tive pessoas que me amam? Porque o Senhor me deu através da igreja. O meu pai se divorciou da minha mãe. Eu ia ser uma criança sem pai. E sabe o que Deus fez? Ele trouxe meu pai Diego para cuidar e derramar o amor de pai sobre a minha vida. Para que eu não tivesse marcas da falta paterna na minha vida. Olha como Deus é. Eu nem sabia que eu precisava, mas Ele sabia que eu precisava de um pai. Ele sabia o que eu precisava. E desde que eu me entendo por gente, eu vejo Deus trazendo as coisas para minha vida que às vezes eu fico, mas eu não pedi isso. Mas o Senhor sabe que eu preciso. E vocês também podem viver isso. Porque Deus, Ele conhece vocês no mais íntimo. Eu falo que eu sou a preferida de Deus, mas eu divido eles com vocês também. Tudo bem, eu divido um pouquinho. Mas eu me sinto preferida porque eu consigo enxergar tudo que Deus faz na minha vida. Quando o Senhor me entregou essa palavra de Maria, tudo começou quando o louvor lançou, né? Falei, nossa Deus, meu sonho. Falei, isso é muito lindo. E aí, eu fui e falei assim, nossa, mas ela entregou tudo. Era tão precioso assim pra ela. E aí eu comecei a enxergar diferente. Eu comecei a ver
Deus agindo diferente na minha vida, em tudo. Esses dias eu falei assim, eu só falei pro Flies, eu falei, nossa, eu queria tanto comer um Snickers. Eu tô morrendo de vontade, gente. Eu tava com muita vontade de comer um Snickers do nada. Eu trabalhando, nossa, um Snickers agora ia cair bem. Aí mandei mensagem pro Cláudio e falei assim, nossa, amor. Como eu sempre faço. Eu queria tanto um Snickerzinho. Traz pra mim, depois do trabalho, né? Orando, ai Deus, toca no coração dele, pra me trazer um Snickerzinho. Não deixa de esquecer, por favor, meu pai. Eu queria tanto comer um Snickers hoje. Falei com Deus e com o Cláudio. E aí, tá bom. Deu o horário do Cláudio chegar, ele não conseguiu pegar o Snickers. Falei, amor, mas eu queria tanto. Olha, de verdade, dessa vez eu queria de verdade mesmo. Não, amanhã eu trago. Falei, mas é que eu não queria amanhã. Eu queria comer hoje. Obrigada, minha mãe, mas é que eu queria comer muito hoje. Aí eu falei, eu entendo, gente. Não deu pra ir passar no mercado, mas eu fiquei tão triste. Aí eu entrei e falei, tudo bem, né? Tem meu Snickers. Sentei lá na minha cama. Chorei um pouquinho, porque eu queria muito comer. E aí, do nada, a Sara chegou da igreja com uma cartinha da Dadá e tinha o quê? Um Snickers. A Dara sabia, mas Deus sabia. E Deus já tinha preparado para mim. Deus sabe de todas as coisas. Por mais que a gente ache que Deus não está nos vendo, porque a gente não consegue ver as maravilhas do Senhor, Ele está trabalhando. É que eu preciso ver toda hora. Não que Ele me mostre toda hora, né? Mas eu fico, Deus, por favor, não esquece de mim. Não esquece de mim, Senhor. Olha, eu sei que... Olha, me perdoa, meu Pai, porque eu não tenho muito tempo. Mas não esquece de mim. Não, olha, eu preciso saber todos os dias que o Senhor me ama. Porque às vezes eu não me sinto amada. Eu esqueço. Por mais que eu veja todas as coisas, eu preciso ouvir. Eu quero sentir de verdade, sabe? Eu preciso, é uma necessidade minha. De falar, Deus, por favor, fala que você me ama hoje. Me mostra que você me ama. Faz alguma coisa, Senhor, porque eu preciso ver o Senhor hoje de novo. Aí, ontem foi que? Sexta? Não, ontem foi quinta. Na quinta-feira, eu tive olha, trabalhei pra caramba, né? Tô num novo emprego e era muita coisa pra fazer. Não, foi quinta que aconteceu. E aí, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. E eu atrasada, trabalhei nos meus 2 empregos. E eu tava muito atrasada, muito atrasada. Eu falei, eu preciso tomar um banho correndo pra sair correndo pra faculdade, porque eu já vou perder meu ônibus. Aí eu fui, eu nem terminei de trabalhar no segundo emprego, eu deixei pra trabalhar depois que eu voltasse. De tão punk que foi aquele dia. Eu falei, vou ter que voltar só depois, que eu não podia faltar. Porque se eu faltasse, ia me dar BO e eu poderia reprovar por falta. Eu falei assim, não, também não, quero me esforçar aí também. E aí eu fui, tomei meu banho, assim, correndo e orando, falei assim, Deus, por favor, eu preciso muito que o Senhor fale comigo, vai ter que ser rápido, porque eu tô muito atrasada. E assim, falando rápido assim mesmo, porque eu estava muito atrasada. E eu saí, né, me troquei, isso aqui é mãe, ora por mim, pai, ora por mim, mãe, fui. E aí na rua, Deus, pelo amor de Deus, né? Gente, eu falo exatamente isso, Deus, pelo amor de Deus, tenha misericórdia da minha vida. Todos os dias eu falo isso. Aí, e eu no ônibus, e nada. Aí fui pra aula, quando eu cheguei na sala, 30 mil negros. Eu falei, que é isso? Eu falei, fiz assim, olhei. Tinha um monte de gente. Minha sala não era cheia assim. Eu falei, nossa, tô na sala errada. Não vi meu professor na frente. Aí eu pus a cabeça, não vi ninguém que conhecia sair. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Não tem amigo na sala, como que eu ia perguntar, né? Aí eu lembrei que eu tinha o grupo, né, de trabalho daquela sala. Gente, qual que é a sala hoje, né? Orando pra alguém me responder, porque eu não podia ficar sem minha presença, né? Ah, então a sala é a mesma. Falei, não, mas tem muita gente, eu acho que não é a mesma, tem certeza? Ah, não, é porque juntaram as 2 salas, não sei o que, essa sala é a mesma. Tem um lugar aí pra mim, eu morrendo de vergonha, gente, porque eu tinha enfiado a cara na sala e saído, né? Aí eu falei, eita, meu Deus. Aí eu fui, voltei assim. Aí quando eu cheguei, o meu professor, não, pode sentar aqui. Eu assim, ai, tá bom, não precisava gritar. Aí eu fui, morrendo de vergonha, sentei do lado de um monte de gente que eu não conhecia, a sala lotada. Gente, não tinha, só tinha uma cadeira que era reservada pra mim, eu sabia.
Isso era assim. Aí a menina falou assim: ai, é da Ju, né? Mas pode deixar, filha da Ju, nada. O senhor preparou essa cadeira pra mim. Aí eu fui, sentei, beleza. O cara falou, não entendi nada. Falei, tudo bem. É que a minha cabeça tava assim, ó, rodando muita informação, muita informação. Saí da sala, acabou a aula, saí um pouco mais cedo. Aí eu fui descendo as escadas e tal, e aí tinha uma sala, e eu olhei assim pra dentro da sala, um monte de gente, assim, um círculo, sabe? Falei, nossa, o que esse povo tá fazendo dentro da sala? Porque a sala ou via vazia, ou cheia com o povo sentada, né? Em pé eu nunca tinha visto. Eu falei, por que esse povo tá em pé? Aí eu vi um menino com violão, minha cabeça, aula de música, né? Não sei, uma faculdade, você acha que eu ia pensar outra coisa? Aí eu vi um menino na frente, falei, ah, ele deve estar explicando o trabalho dele. Mas eu quero ver se é isso mesmo. Aí eu segui assim mais perto, né, andando. Aí eu fiquei olhando assim pra dentro, pra ouvir, tentar ouvir o que ele tava falando. Aí o menino falou, sei lá o que, Jesus. Gente, eu só ouvi Jesus. Aí eu falei, Jesus? Deixa eu ver se é de Jesus mesmo, né? Porque não dá pra saber. Aí eu olhei assim, aí falou, não, entra, não sei o quê. Aí eu falei, vou entrar, mas se for de Jesus mesmo, eu vou saber, né? Aí entrei assim, né? Fiquei quietinha assim, morrendo de vergonha. Olha, eu não sinto vergonha, mas aquele dia eu tava morrendo de vergonha, porque era uma coisa atrás da outra, né? A minha vergonha voltou. Aí eu olhando assim, e o cara falando, eu não entendi nada que ele tava falando, o menino, ministrando a palavra, mas já tava no finalzinho. Eu descobri que era uma célula. Falei, nossa, começou na quinta-feira passada que eu não tinha ido. Aí, beleza, eu entrei dentro da sala, parei assim, aí todo mundo ficou me olhando, né? Falei, ou tô muito bonita, ou tô feia pra caramba hoje, né? Aí eu pensei, deve ser a primeira opção, porque feia eu não sou. Minha cabeça funciona assim. Aí eu quietinha assim, gente, eu não quis esboçar nenhuma reação. Porque se eu esboçasse reação, eu achei que eles iam me ler, né, e falar aquilo que eles achavam. Eu falei, não vou falar nada, vou ficar quietinha, porque se for de Deus mesmo, eu vou saber que é de Deus. E aí o menino tava falando, terminou de falar. Aí o menino que tava assim, bem aqui na minha frente, ele, olha, eu tô sentindo. Aí eu já falei, sentindo o quê? Aí que a minha cabeça sentia, eu nunca falo, eu tô sentindo, eu falei, gente, se o Senhor me falou, alguma coisa assim, né? Mas o Senhor fala com cada um né, de cada jeito. Aí eu olhei assim, né? Falei, sentindo. E não, tem uma pessoa aqui que ela precisa ouvir que Jesus ama ela. Falei, ela tem essa necessidade. Eu falei, não é eu, não. Eu fui. Mas eu fiquei quietinha, pensando na minha cabeça, sem esboçar reação, porque eu não queria que ninguém lesse minha leitura corporal. Eu fiquei assim, eu fazendo assim. E aí o outro menino falou assim, mas não é só isso, eu também tô sentindo. Eu falei, não, tá todo mundo sentindo aqui. Aí ele foi falar assim, mas essa pessoa, ela não precisa só ser amada. O senhor tá falando que ela tá muito agoniada. Eu falei, meu Deus, quem é que tá agoniado, né? Falei, não deve ser eu. Falei, apesar que eu tava muito agoniada, também precisava muito, mas eu falei, deve ser outra pessoa aqui na sala. Aqui na minha cabeça, eu não precisava, o senhor falar direto comigo. Eu falei, por que ele tá usando os outros? Mas não tem problema, também esqueci que eu orei, né? Aí, tudo bem. E eu assim, quieta, né? Falar nada, nem vou olhar direito, que é pra ninguém pensar que sou eu, né? Aí, aí o menino foi falar assim, não, mas lá em Deuteronômio fala que você é a menina dos olhos dele. Eu falei, ai, Deus, obrigada. Mas eu não posso postar reação, né? Continuei assim, dentro de mim, eu falei, meu pai, obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor tá aqui agora. E aí, tá bom, passou. Aí a menina que tava aqui, ela do nada, não, eu também tô sentindo. Eu falei, gente, todo mundo sente. Falei, é uma coisa aqui nessa célula. Aí eu olhei assim e falei, é. Aí ela foi e falou assim, olha, o Senhor me deu 2 versículos. O outro eu não lembro, eu só lembro de um. E ela foi e falou assim, lá em Gálatas diz, foi pra liberdade que Cristo te chamou. E hoje ele tá te chamando pra viver, pra desfrutar do amor de Deus. Quem fala desfrutar do amor de Deus? Falei, não é possível que eles estão desfrutando lá também. Essa palavra eu só ouço aqui. Nenhum lugar que eu vou as pessoas falam isso.
E ela começou a falar várias coisas que eu ouço aqui, dentro da igreja. Eu falei, não, Deus, isso eu já sei. Eu falei, isso eu já entendi, né? Tudo mais. Aí a outra menina tá do lado dela, então. Ela falou a mesma coisa, eu também tô sentindo. Eu tô sentindo que a pessoa, ela não quer se revelar. E o Senhor tá me falando pra gente, porque o menino tinha falado, né? Pra gente interceder pela vida dessa pessoa, pra pessoa ir lá que eles iam orar. Eu falei, eu não vou, não. Botar a mão na minha cabeça, eu nem conheço ele. Né? Ah, gente, eu tenho um pouco de desconfiança, preciso ter certeza absoluta que é de Deus. Quando é de Deus, aí eu me entrego. Aí a menina foi falar assim, a gente vai orar em duplas, né? E aí, tá bom, aí a menina que falou, né, pra viver em liberdade, veio orar comigo. Ela orou por mim, tudo que ela orou estava coerente com aquilo que o Senhor estava falando comigo. Não vou revelar pra vocês também. E aí, ela orou comigo, e aí ela terminou de orar comigo, e o povo ainda tava orando. Mas tava tipo assim, um orando pelo outro nas duplas. Eu falei, por que só eu não posso orar pela menina? Aí o Senhor falou pra mim, porque é pra você receber. Aí eu falei, eu tô acostumada a entregar, que às vezes eu esqueço como que recebe. E aí, beleza. Eu fiquei lá, né? E eles orando, eu assim, orando em espírito. E aí, depois que acabou a oração, o menino do violão começou a tocar. E ele tocou, me ama. Mas eu não podia chorar. Não, mas eu entendi que o Senhor falou comigo. Eu tava sentindo no meu coração. E o Senhor, ele falou comigo exatamente aquilo que eu precisava. Porque eu realmente estava muito agoniada. E eu precisava muito ouvir que o Senhor me amava e que Ele estava comigo. E eu fiquei toda preocupada. Ainda estou preocupada, mas eu tô menos. E aí depois, né, do louvor e tudo mais, acabou. Aí todo mundo veio falar comigo. Eu falei, gente, meu Deus, ninguém fala comigo, né? Oi, rapaz. É porque a igreja é assim. O povo fala com todo mundo. Na faculdade não é assim. Eu tomei um baque quando eu entrei. Aí, acabou. Aí a menina veio me abraçar. Olha, Deus pediu pra eu te falar uma coisa. Eu falei, meu Deus, mais? Falei, mais coisa? Ela falou assim, olha, Deus tá me falando que Ele tá ouvindo as suas orações. Eu pensei, claro, né? Ele sempre ouve minhas orações. Ela, não, você não tá entendendo. Deus está ouvindo as suas orações. E a partir daquele momento, eu entendi que Deus realmente estava ouvindo as minhas orações. Eu sei que Ele ouve e Ele faz todas as coisas. E a gente tem a prova viva do meu sneakers. Entendeu? A gente tem a prova viva disso. O Senhor, Ele fala comigo constantemente, mas às vezes eu preciso ouvir sempre. Porque eu preciso da aprovação do meu Deus. Eu preciso que Ele converse comigo todos os dias. Eu entendo que eu preciso escolher a boa parte do Senhor. Se coloca de pé na presença de Deus. Sabe? Pode fechar o olho e começar a falar com Deus. Se coloca de pé na presença de Deus. Fecha o olho e começa a falar com Jesus. Às vezes, as suas experiências com Deus são diferentes das minhas experiências. Porque aquilo que Deus tem para minha vida é para minha vida. Mas eu tenho certeza que Deus tem preparado para a vida de vocês várias coisas. E não vai acontecer do jeito que você está pensando. Vai acontecer do jeito que Deus planejou. Começa a falar, Senhor, hoje eu vim aqui e eu entendi que eu preciso escolher viver na boa parte. Porque a boa parte, Senhor, é decidir passar tempo com o Senhor. Começa a colocar diante do Senhor. Fala assim, Deus, eu quero viver experiências novas. Senhor, a Maria reconheceu que o Senhor era Deus Todo-Poderoso. E por isso ela recebeu a porção da boa parte. Senhor, a mulher do fluxo de sangue, ela reconheceu que o Senhor era o único que poderia curar a vida dela. Começa a falar, Senhor, eu creio que o Senhor é o único que pode curar a minha vida. Senhor, aquela mulher que estava no poço, ela estava amargurada, ela estava ferida, mas ela reconheceu que ela precisava da transformação do Senhor. E começa a falar, Senhor, eu preciso dessa transformação. Meu Deus, Zaqueu era pecador, ele roubava, ele mentia, ele enganava as pessoas, mas a partir do momento que o Senhor entrou dentro da vida dele, ele teve um encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada em nome de Jesus. Começa a falar, Senhor, eu quero viver
Jesus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha falar com cada um que está aqui. Que a partir, Senhor, desse culto, nós possamos sair daqui diferentes da forma com que nós entramos. Com entendimento, Senhor, diferente. Para sair daqui, Senhor, e agir de forma diferente, em nome de Jesus. Senhor, eu entendo o que é viver essa boa parte. E que eles possam, Senhor, entender também o que é viver a boa parte do Senhor. Porque o Senhor é precioso. Porque o Senhor é o tesouro mais valioso desse mundo. Porque não tem nada igual à presença de Deus. Porque tudo aquilo que o Senhor entrega é o melhor que tem para as nossas vidas. Senhor, eu entendo que nós temos as nossas dificuldades nas nossas áreas terrenas. Isso eu digo, Senhor, na área financeira, na área pessoal, na área, Senhor, eu nem sei mais que área que tem, mas eu sei que o Senhor sabe. Mas para o Senhor resolver essas coisas, você precisa se entregar na presença de Deus e escolher viver na boa parte do Senhor. Porque o Senhor não vai conseguir se relacionar e ajudar quem não escolhe Ele primeiro. Ai, meu Deus! O Senhor ama tanto as nossas vidas, gente. O Senhor faz tanto por nós. E a gente não consegue retribuir a grandeza do Senhor. Mas se você puder se esforçar para estar na presença dEle e se entregar verdadeiramente, eu tenho certeza que Ele vai ver e que Ele vai te recompensar por isso. E eu não digo em área financeira e pessoal, mas eu falo naquilo que nós mais precisamos. A graça e a salvação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar, Senhor, nos lares dos jovens. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer nessa semana experiências novas. Que eles possam sentir, Senhor, essa presença de forma diferente. Que possa queimar, Senhor, no coração deles de tal forma que eles não consigam se conter na sua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra nas áreas que eles precisam de transformação e traz a transformação em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Traz, Senhor, crescimento para o nosso ministério. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ensina a viver na boa parte para que nós possamos ensinar as pessoas que estão vindo também viver a boa parte. Em nome de Jesus, Pai, desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vocês que nos assistem, que vocês possam ser abençoados por Jesus, assim como nós também fomos abençoados aqui. Que o Senhor possa continuar uma obra de transformação, uma obra de cura, uma obra de libertação na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Um beijinho.